É isso aí, meus amigos podblazeiros, mais uma vez aqui nesse canal de cultura, falando sobre coisas relevantes, trazendo sempre conteúdos que são importantes para a nossa cultura, que tem a ver com o nicho cultural. E eu procuro sempre trazer pessoas que têm o que falar, que têm história, tá bom? Então, se você gosta de cultura, esse é o Podblá. Roda a vinheta e vamos lá. Mais uma vez, agora aqui na cena, você já está vendo, né? A pessoa, a celebridade que está aqui hoje no Podblá, ela que é conhecida como Cissa Andrade. Cissa, seja bem-vinda. Obrigada, meu amigo Silvinho, obrigada a todos. Cissa da banda, né? Como todo mundo fala. Às vezes eu ando por aí e a pessoa fica me olhando, ela, tu é a Cissa da banda? Aí eu falo, perdi a identidade já, né? Não sou mais Cecília, Te sou a incomoda isso, Cissa Cissa? da banda. Não, não me incomoda, né? É algo que foi meu pai que deu esse apelido. Foi ele que me deu, porque na minha família mesmo, da parte da minha mãe, todos me chamam de Cici, que é a abreviação de Cecília. E o meu pai passou a me chamar de Cissa. Eu não Então, sabia que tinha sido dele esse ficou. apelido. Foi ele que deu a origem desse Cissa, foi ele. Muito embora ele escrevia com C-I, cedilha A, eu hoje mudei, né? Como meu nome começa com S, eu uso Cissa das iniciais do meu nome, que é Cecília. Na verdade, é Titília, que é o nome de uma ilha na Itália. Titilha. Isso. A italiana, né? Aquela... Italiano. Nunca nem pisei na Itália, ninguém da minha família, mas tudo bem. O meu nome é italiano. Mas como é teu nome todo? Cecília Maria Andrade. É Cecília Maria? Eu Andrade. pensava que você era só Cecília Andrade. Não, é Cecília Maria Andrade. Na minha família, todas as mulheres têm Maria. Então, eu sou Cecília Maria. A dona Valcê tinha? Não, minha Não? mãe não tinha. Era Terezinha Valcer. Eu tô sabendo um monte de coisa aqui que eu não sabia. Era Terezinha, Terezinha, o o nome nome da dona dela era Valcê? Terezinha Valcer de Andrade. A geração que veio, da minha geração, todo mundo tem Maria. Todas as minhas primas, minha irmã, todo mundo tem Maria. A minha irmã, que tem um nome mais diferente que o meu, ela tem Maria. É Tayama Maria Andrade. É, é- é- Seria um nome que meio que não tem muita ligação Não com o nome tem. É o Maria, nome né? É um indígena, nome né? mais O nome da diferente. minha irmã é indígena e mesmo assim tem o Maria. E assim, pessoal, só para esclarecer, né? Sempre me perguntam, eu não sei se te perguntam isso também. Eu já vou falar logo no início. Eu e a Cissa, nós não somos irmãos e nem primos. Um monte de gente me Não. pergunta isso, né? Por causa da ligação do Manelão com o Silvio Santos, né? Os nossos pais eram muito amigos e algumas Eram pessoas como eram irmãos. como irmãos, exatamente. E acho que justamente por verem assim, algumas pessoas pensam ou que a gente é irmão, ou por parte só de mãe, sei lá, de pai. Mas enfim, nós não somos irmãos e nem primos. Nós somos filhos de amigos que eram quase irmãos e que a gente pode dizer que a gente é quase, sei lá, é como se a gente fosse quase primo, podemos dizer É, assim, a né? Pela gente, nossa convivência, nós pela somos nossa. os corajosos que manteve o legado dos nossos pais. Exatamente. Mas realmente eles eram, eu digo que o Silvio era o parente mais próximo do papai, e era a pessoa que ele via todos os dias. Nem eu não via meu pai todo dia, ninguém da família dele via ele todos os dias. Acho que só o Silvio mesmo. É engraçado tu falar isso, Cissa, porque do nosso lado aqui, do meu lado, é a mesma coisa. Eu tenho essa. Eu já fiz esse mesmo comentário. Para você ver, o meu pai não mora com a gente desde que eu sou criança, né? Mas a gente sempre teve uma relação muito boa, ele com a minha mãe, enfim, né? Sempre foram amigos. E o meu pai passou a frequentar mais aqui em casa quando o Manelão se foi. Ou seja, quando não tinha mais o Manelão, ele passou a vir mais aqui em casa, assim, no cotidiano, que antes eles só vinham junto. Tipo assim, quando ele tinha uma folga, um horário de trabalho, saiu mais cedo, Chaveiro Gold. Chaveiro. Né? Eles sempre iam um ao encontro do outro. Mas, Cissa, me diga uma coisa, vindo da origem, assim, né? Buscando aquela Cissa, a Cici ainda, né? Antes, a Cici é de família, né? O Cici. apelido de família. É, tu nasceu aqui? Tu é daqui? Qual foi, aonde tu cresceu?
Como que é a tua história nesse sentido, assim? A origem da Sou Cissa? nascida e criada aqui em Porto Velho, beiradeira mesmo. Nunca saí daqui, nunca morei fora, nem para fazer faculdade, nem para fazer nada que me tirasse daqui. As minhas raízes são todas daqui, minha família também. E gosto de Porto Velho, me criei, tenho amor e paixão pela minha cidade. Poucas pessoas sabem, muita gente só me conheceu quando o papai morreu, né? Até mesmo os amigos dele, ninguém nem sabia da existência de uma filha, que era eu naquele momento. E porque eu sempre fui muito reservada. Na verdade, apesar de eu fazer a banda, estar à frente do maior evento cultural e aberto do estado de Rondônia, que é a banda do Vai Quem Quer, eu ainda sou reservada. Passou o carnaval, eu passo a minha vida cotidiana, a minha rotina, sou uma pessoa reservada, não sou boêmia, não sou da noite, como eu não bebo, não gosto de estar na noite. Então, poucas pessoas me conheciam e outras falam, cadê a Cissa que só aparece no carnaval? Será que ela mora fora? Não, eu moro aqui, eu moro em Porto Velho, trabalho realmente trancada dentro de uma sala do meu escritório de advocacia, então isso me deixa um pouco isolada dos demais, mas sou nascida daqui, sou minhoca da terra. E me diz uma coisa, Cissa. Você é advogada, né? Isso, enquanto presidente, né, da banda, isso te ajuda muito? O fato de você ser advogada, ou não? É porque a gente pensa assim, ela é advogada, ela entende de todos os trâmites, né? Então tudo flui mais rápido, não sei. Quase tudo, né? Ajuda, sim, com certeza. Um conhecimento jurídico, né? Sim, tanto que quando meu pai faleceu, que eu assumi verdadeiramente a banda, eu passei a organizar mais, a seguir os trâmites legais do processo, de como que funciona, atender os requisitos da lei, né? Então, isso ajuda, sim, esse conhecimento jurídico, ele ajuda na organização da banda do Vai Quem Quer, no desfile, no entendimento das leis, de saber o que pode, o que não pode, seguir o que está escrito ali, cumprir com todas as regras e as legislações vigentes para esse evento, que é um evento de grande porte, a banda do Vai Quem Quer. Então, ajuda, com certeza, o conhecimento jurídico, ele fez a banda desenvolver, ele fez a banda crescer e melhorar. Inclusive, o meu pai falava muito isso, sobre a questão de quando você assumiu a banda, o meu pai falava que você organizou a banda. A banda existia, mas assim, meio que na resenha. Era mais ou menos isso mesmo, no CPF do papai, do tio Manel, né? E assim, você institucionalizou a banda. Né? Exato. Regularizou como tem ela. A música, né? O padrão Cissa de qualidade, né? Ali fala tudo. Não foi fácil. A banda realmente, eles levaram, como dizem, o bloco do sujo, né? Que vai indo e vai. Me chegou um momento quando eu assumi e falei, não, agora vamos organizar dentro da legislação, vamos cumprir com tudo direitinho. E não foi uma transição bem complexa, bem difícil para todos, onde a gente realmente constituiu uma diretoria de direito. Ela existia de fato há 30 anos, mas de direito ela não existia. Então, a partir daquele momento, a gente constituiu de direito a diretoria da banda, registrou, institucionalizou e hoje ela está bem legalizada e seguindo aí toda a legislação. Legal. Cissa, me diz uma coisa. Tem gente que sabe, ou já ouviu falar, enfim, mas você, como é que eu vou dizer? Você chegou ali na banda, no Tio Manel, você já tinha uma certa idade, né? Você não era desde pequenininha que você convivia com o Tio Manel. Você passou a ter esse contato com ele depois de um certo tempo e dali para frente você passou a ser o braço direito do Tio Manel, né? Você, enquanto filha do Manelão, você esperava um dia ter essa questão de um dia isso vai, eu que vou. Tu tinha isso Nunca. assim ou tu ajudava algo que o teu pai estava fazendo, mas sim... Ajudava por ele e para ele, né? Jamais me via à frente da banda. Então, eu já vinha trabalhando com ele
na parte burocrática da banda, nos bastidores há alguns anos. E quando ele passou a diretoria para mim em 2009, um ano antes dele falecer, para mim foi uma surpresa, porque ele não preparou ninguém, ele não avisou, ele não conversou, ele não te disse que naquele dia ele ia fazer nem para o Silvio, que era o melhor amigo dele. Ele realmente pegou todo mundo de surpresa naquele evento, naquele almoço, que foi um almoço que ele fez lá no Clube Ipiranga, do lado do Chaveiro. E ali... Ipiranga, não era Ipiranga. Ferroviário. É. No Clube do Ferroviário, e dali pegou todo mundo de surpresa, onde ele pediu para que eu desse andamento e continuidade na banda, que eu não deixasse a banda morrer. E estava tudo sendo gravado, e tava todos os fundadores da banda, inclusive o Silvio estava. E eu não ia na frente de todo mundo dizer que não, né? Então, assim, eu meio sem graça, tanto que hoje eu olho aquele vídeo e eu não falei, eu só olhei para ele, bem assustada, assim, fiquei olhando, nem argumentei. E ele chorando, eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nunca, 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 nunca. Foi a primeira vez. E ele chorando, pedindo que não deixasse a banda morrer. E dali, aceitei o desafio, calada, né? Se eu não me manifestei, então subentende-se que foi um sim. Mas eu imaginava assim, isso nunca vai acontecer, porque não existe Manelão sem banda e nem banda sem Manelão. Na minha cabeça, sempre eu digo e repito, havia uma fusão entre os dois, já havia sido consolidado ambas as partes, a banda e o Manelão, eram uma pessoa só. Então eu falava, ele me pediu isso, mas... Ele era um ícone já, né? Eu falei, mas isso nunca vai acontecer. Porque não tem como eu fazer a banda com o Manelão aqui. Não tinha possibilidade. Isso foi 2009. 2010 levamos a banda juntos, eu e ele. Ele já me abraçando, me apresentando, me colocando já nas entrevistas ao lado dele. Já de outra forma, não estava mais nos bastidores, eu já estava ao lado dele. 2010, e quando foi em 2011, ele faleceu uma semana antes do desfile da banda e já levei a banda sozinha. E ali em 2011 foi um ano muito decisivo na minha vida, porque naquele ano eu estava fazendo a escola da magistratura, né? Tinha concluído a faculdade e estava fazendo a escola da magistratura, onde seria para seguir a carreira jurídica na parte para ser juíza. E eu tinha que decidir, porque era incompatível, não tinha como eu seguir uma carreira da magistratura sendo presidente de um bloco de rua. São coisas totalmente incompatíveis. E ali eu tinha que decidir o que eu queria para a minha vida. Se eu queria viver pela razão, que era a magistratura, que era o meu sonho, ou se eu queria viver pela emoção e pelo amor, que era o compromisso que eu tinha com meu pai de não deixar a banda morrer. Então eu tive que parar, tive que pensar, não posso não lembrar nesse momento de uma das pessoas mais importantes naquele momento, que foi a tia Socorro, a irmã do papai. Foi com ela com quem eu conversei, foi com ela que eu desabafei sobre isso, o que eu fazia, se eu seguia a carreira da magistratura ou se eu seguia a banda, né? E ela conversou muito, me deixou muita vontade, falou, olha, você precisa ouvir seu coração, né? Uma das palavras que ela usou, e falou, você tem que ver o que é mais importante para você, para sua vida, se era o pedido do seu pai ou se é a sua carreira na magistratura. Se você deixar essa carreira, você não consegue seguir nenhuma outra. E se você deixar morrer o legado, a história do seu pai, você vai viver bem, conviver tranquilo com isso, sua consciência vai estar tranquila. Então, naquele momento, isso aconteceu no velório do meu pai, eu conversei com ela lá dentro. E muita coisa acontecia naquele momento, né? Eu tinha que tomar essa decisão. Eu estava enterrando meu pai, a banda já ia sair, eu estava conhecendo os meus irmãos que moravam em Belém, que eu nunca tinha visto, eu conheci no dia do enterro do meu pai, no velório. Então, eram turbilhões de coisas que passavam na minha cabeça, um turbilhão de emoções, de sentimentos, e eu tinha que, naquele momento, parar, pensar e decidir o que eu tinha que fazer, né? A única coisa que eu não consegui naquele dia, naquele momento, foi viver o luto do meu pai. Porque eu não tinha como viver o luto. Eu tinha que tomar decisões e dar continuidade no que eu queria para a minha vida. E ali eu decidi que eu ia manter. Em algum momento bateu algum arrependimento, Cecília? Várias de não ter seguido
Não, Várias. veja, Vou te dizer em que momento que bate. Quando começa a dar problema na banda. Quando começa a vir os problemas, Os quando começam os empecilhos. empecilhos. Então, tipo, no ano em que eu fui conduzida coercitivamente para o Ministério Público por uma denúncia, que eu fui quase sair presa lá de dentro. Naquele momento, eu baixava a cabeça e falava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu podia estar do outro lado e estou aqui hoje sendo acusada como réu, onde eu podia estar do outro lado dando canetada, né? Então, assim, tem os arrependimentos nesses momentos, mas a gente para, respira, busca a solução e segue em frente, né? Foram os momentos tensos naquele dia e a pessoa que me denunciou, por qual muito pouco eu não fui presa, meses depois foi presa, né? Então, assim, ela era totalmente errada, ela estava fazendo as coisas erradas, ela não era engenheira de trânsito naquela época e ela foi lá no MP, se identificou como engenheira que tinha passado no concurso e fez várias denúncias contra a banda. Na verdade, não queria o evento, ela falava claramente que não queria, até porque ela se dizia ser evangélica e era contra esse tipo de evento também. E meses depois ela acabou indo presa porque o certificado de conclusão de curso dela era falsificado, o concurso que ela tinha feito era fraudado e acabou que presa foi ela e não eu. Ela era mais errada que todo mundo. Ela era mais errada que todo mundo, mas por muito pouco eu não fui presa, né? E aí, então, assim, nesses momentos, realmente, eu não vou negar que eu tive arrependimentos, mas logo passou e, assim, é uma coisa que eu amo muito a banda. É muito gratificante a gente ver aquela avenida lotada de pessoas, aquela energia maravilhosa de alegria, de emoção, de fantasia, de cor, de brilho. É maravilhoso. E eu acho que eu, enquanto direção musical também, enquanto parte da equipe, mas eu acho que tu deve sentir isso também. A sensação de você contribuir com a felicidade das pessoas. Isso para mim é muito. Assim, eu acho que é a parte mais emocionante de tudo. A gente vai sem saber. Eu, por exemplo, eu não sei se vai dar certo, se eu vou conseguir pagar a banda, se ela vai se pagar, se eu vou ficar devendo, se. Não é o financeiro, é a paixão mesmo, é o emocional, porque se a gente parar para pensar financeiramente, não é viável para ninguém. Porque ela é tão cansativa, ela é tão exaustiva, que se você botar na ponta do lápis financeiramente, se a gente tivesse nesses 30 dias que a gente se empenha lá para dentro, você tira férias, eu tiro férias, todo mundo vai para lá, maioria é voluntário. Se a gente pegasse esses 30 dias e estivesse trabalhando em outra área, em outro ramo, a gente estaria rentavelmente sendo muito melhor. O rendimento seria melhor, né? Então, a gente vai pelo amor, pela paixão. E essa emoção de você estar ali, de você, como você disse agora, de estar contribuindo para a alegria das pessoas, de você estar marcando na vida das pessoas, de poder fazer parte da história da vida das pessoas, isso não tem preço. Isso é algo assim, é muito mais do que qualquer valor. É verdade. E eu acho que a confiança, né, que o público já tem no sábado de carnaval, independente dele ter comprado ou não a Abadá, se vai ter banda, ele vai, porque ele sabe que ele vai se divertir, independente dele ter comprado ou não. E assim, né? A banda tem se tornado um movimento cultural muito seguro, né? Muito tranquilo. Você vê que não tem ocorrências, Deus, não tem. Né? Você vê muita criança, você vê idosos, você vê grupos de amigos. Nossa, eu vi tanto grupos de amigos esse ano na banda. Todos fantasiados, tudo. Nossa, que coisa mais linda aquilo ali. Encantador. Como diz o meu amigo Sinésio, né? Ele falou uma coisa que eu achei aquilo muito oportuno. Um dia que nós estávamos adesivando uns carros, aí a gente conversando e ele falou assim, cara, é incrível como o povo é louco pela banda. Aí ele falou, mas também no dia da banda não tem pra ninguém. Ele falou, né? Aí ele falou uma frase assim que eu achei muito legal. Ele falou, no dia da banda, qualquer empresário, o jeito é ele fechar o boteco e ir pra banda. Porque não tem jeito. Ele não vai tirar o dinheiro dele, porque vai estar todo mundo... Não é. Ele usou... A expressão foi essa. É melhor aceitar a derrota e vai pra banda, velho. Porque Isso vai estar todo mundo lá. E todo mundo vai. A banda, ela... É praticamente a metade da cidade... população.
na banda do Vai Quem Quer. E vem gente de fora, né? Vem do Acre, vem do interior, vem do Amazonas, vem gente de todos os lugares do Brasil para brincar na banda. Esse ano nós tivemos participação de gente vindo de Portugal, né? Que veio de lá, veio de Lisboa só para brincar na banda, veio e fez questão de estar aqui nesse período. Então é muito gratificante a gente ver essa mobilização das pessoas para irem para a banda. Eu acho lindo ver a avenida de pessoas fantasiadas, alegres. Isso assim, eu falo, eu não consigo descrever a emoção que eu sinto no dia da banda. Eu não consigo colocar em palavras ou no papel. Não sai de dentro do coração para vir para a mente e sair pela boca, porque é muito mais o que eu sinto do que o que eu falo. Que legal. E a gente que trabalha com isso, né, assim, no dia é uma mistura de tensão por ter que dar tudo certo e, ao mesmo tempo, é a culminância de todo aquele tempo que a gente passou trabalhando para aquilo. Então, é um alívio misturado com tomara que dê tudo certo e que nada aconteça, né, de ruim. E graças a Deus, eu achei muito tranquila, né, a banda esse ano. Ela foi. Teve algum feedback da PM? Tivemos sim, não tivemos nenhum tipo de ocorrência grave, né? Poucas ocorrências que tiveram, foram algumas foi furto, muito celular, mas foram recuperados, né, ao final, tanto que a PM, ela colocou nas redes sociais para as pessoas irem recuperar todos os aparelhos que foram roubados no período do carnaval, eles recuperaram. Então, foi bem tranquilo. A questão não teve nenhuma ocorrência grave, graças a Deus. Muito, muito tranquilo mesmo. A banda, cada ano que passa, mais tranquila ela está. Uma coisa também, Cissa, que eu acho que a população, nas décadas de 90, nos anos 2000, acho que mais na década de 90, a banda tinha muito essa conotação de violência, de arruaça. Era a época das gangues, né? Elas se encontravam na banda. Lá, elas iam para isso. É. E de uns tempos para cá, de uns anos, de umas décadas para cá, a banda, a própria população já foi amadurecendo. Hoje o pessoal já vai para a banda com o intuito de se divertir. Já entendeu que é o nosso patrimônio, que tem Exatamente. que cuidar. Eles têm aquele sentimento de pertencimento. É como se fosse deles de também. Zelar, né? De zelar por aquilo. De não ficar feio pra gente dizer que na banda teve isso e aquilo. E pessoas falam, aquele velho bordão que a gente usa, né? Ela não foi em nenhum. Mas, e na banda? Não, banda eu vou. A banda é a banda. A banda eu não perco, né? Então, assim, isso faz com que a gente se orgulhe de fazer parte não só da organização, né? Quando eu falo assim, eu falo você como presidente, eu também como parte da equipe, direção musical, mas também dá aquele orgulho dos nossos pais. Eu não sei se você... Acho que você deve sentir isso também. Esse orgulho de... Pô, meu pai foi um dos fundadores disso aqui. Ele é o... às vezes eu falo pro meu filho, né? Eu falo, filho, isso aqui foi o seu avô, cara. O seu avô tava no início disso aqui, ó. É por causa dele que essa galera brinca, que se diverte, entendeu? Então, eu acho que você deve sentir esse pertencimento também. Uma coisa muito íntimo isso. Íntimo e pessoal, né? E é por eles que a gente está aqui, né? É por eles que a gente dá continuidade, é por eles que a gente enfrenta esse turbilhão de coisas que a gente passa para poder fazer o carnaval, para poder fazer a banda. E eu sempre digo, tem um ditado que quem fala muito esse ditado é a Yali Dantas. A Yali fala assim, a banda é para todos, mas nem todos são para a banda, né? A gente consegue dar uma... Nossa Madame MP. A nossa Madame MP. E essa situação, assim, eu levo muito para mim. Então, às vezes, quando eu vejo algo que não tá fluindo, não tá indo, eu lembro logo, esse não é para a banda. Eu já penso assim, já mudo de caminho, já desvio, vou tentando resolver de outra forma. Mas a banda, realmente, ela é para todos, né? A prova disso foi o evento que nós fizemos totalmente beneficente esse ano, a convite do Hospital Cosme Damião. Não posso deixar aqui de falar do doutor Lourenço. Não, é o doutor... caramba. Pronto. E a gente foi
convidado para fazer esse evento dentro do Tá na ponta da língua o nome dele. dentro do Hospital Cosme Damião. Você estava junto comigo nessa Estava reunião. assim. E ali a gente fez... Reginaldo. Reginaldo Doutor Lourenço. Reginaldo. Doutor Reginaldo. Isso. E ali a gente levou o carnaval lá para dentro e a gente via a alegria das crianças, dos familiares, dos próprios funcionários do hospital. Aquilo foi... A gente fez um carnaval dentro De um do hospital, cara. Dentro Aquilo de foi um muito... hospital. Para mim foi muito emblemático. Né? Ele queria incluir no calendário dele que ele está fazendo, né? Ele está fazendo inclusão daquelas crianças que moram dentro do hospital, as datas festivas, né? E ele tinha dado início ali no Natal, onde ele levou as crianças no Parque da Cidade, no Natal Luz. E aí logo em seguida veio o Carnaval e aí ele pediu que a gente fosse lá para dentro fazer. E ali dependia muito mais de vocês, músicos, da banda, do que da diretoria, mas a gente foi, as musas foram, a Corte do Rei Momo também. Todo mundo abraçou a ideia e todo mundo foi e participou. Tivemos parceiros que doaram toda a decoração, aquela parte dos brinquedos ali para interagir com as crianças, fantasias, adereços. Então, foi maravilhoso. Então, é como a gente diz, a banda é para todos, né? Aonde a gente conseguir chegar, nós vamos. Já havíamos feito um carnaval desse dentro do Lar do Idoso, né? Alguns anos atrás. E agora tivemos a oportunidade de fazer dentro do Hospital Cosme Damião. Foi algo muito gratificante, penso que não só né? para mim, mas para você e para todo mundo que estava lá. Eu confesso que foi diferente você fazer carnaval nos corredores de um hospital, né? E, inclusive, eu achei muito marcante quando nós estávamos fazendo aquele barulho com a música, aí veio uma pessoa, uma mãe, com um bebezinho pequenininho de colo, e a gente entendeu na hora, e a gente baixou para ela passar, e assim, eu achei aquilo muito... o respeito com o ambiente, Sim. ao mesmo tempo que a gente estava levando alegria, respeitando, né, o que está né? acontecendo ali. Os limites, né? Exatamente. Cissa, agora um outro viés. É muito difícil não perguntar isso para ti. Isso que eu vou perguntar. Muita coisa que eu já até sei, mas a gente, né, tem que... É legal para argumentar. Você é uma pessoa muito conhecida. Você é uma mulher empoderada, você é uma mulher que... Você é presidente do maior bloco, um dos maiores blocos de carnaval do Brasil. E você tem esse viés carnavalesco que está inserido dentro da cultura. Politicamente, nunca te bateu uma vontade ou surgiu propostas para você assumir uma Secretaria de Cultura? Ou isso te interessa? O que a Cissa pensa sobre isso, assim? Olha, eu já fui convidada por 2 prefeitos e para ser secretária de Cultura, né, para ser presidente, mas eu penso que como ativista cultural do maior bloco, isso não me ajuda. Eu penso que isso me atrapalha se eu for assumir qualquer pasta da cultura. Eu acho que eu travo o andamento do meu bloco, eu travo o andamento da banda. As pessoas vão, qualquer coisa que aconteça com a banda vai dar uma conotação, vai falar, ela está dando preferência, está fazendo a mais. Então, abri mão por 2 vezes desse cargo em nome da banda do Vai Quem Quer, para que eu conseguisse levar ela com, como que eu diria assim, não é com clareza, mas de forma com que ninguém viesse a duvidar da seriedade da banda do Vai Quem Quer. Então, não tenho pretensões, eu acho que não dá para mim assumir nenhuma pasta envolvida à cultura por conta da diretoria da banda do Vai Quem Quer. E qual que é o maior desafio de se botar uma banda do Vai Quem Quer na rua, administrativamente falando? É lidar com o quê? Com autorizações? Com a falta de recurso. A falta de... Pronto. Patrocínio, sei lá, parceria? A maior dificuldade que a gente tem realmente é o financeiro, né? Se não fosse nossos patrocinadores, se não fosse nossos parceiros, a banda não seria possível sair e desfilar.
sempre digo, ainda que ela seja um patrimônio reconhecida como patrimônio cultural e imaterial, tanto pelo município quanto pelo estado, a banda não recebe nenhum tipo de recurso para realizar o desfile no sábado de carnaval. Então, a maior dificuldade, sem sombra de dúvidas, é financeira, é falta de recurso. E por que eu falo assim? Porque algumas pessoas, que é assim, até normal, quem é leigo no assunto pensa superficialmente, não sabe mais aprofundado. Mas muitas pessoas pensam que a banda, por ter o tamanho que tem, ela é algo assim muito rentável, ou então que facilmente vai ter patrocínios que vão colocar ela. O que existe muito é uma correria atrás de parceiros, né? Sim. Não é por ser a banda que é só abrir a temporada e faz a fila ali na... Quando eu abro a banda, eu já estou com os abadás prontos. Então, eu começo muito antes, eu começo 6, 7 meses antes a buscar parceiros, patrocinadores, para que a gente consiga movimentar a banda, né? Então, quando eu abro a sede da banda, eu preciso ter, no mínimo, ali em caixa para abrir ela, botar para funcionar, R$100.000, para eu conseguir abrir. E quando eu não consigo patrocínio e recursos, eu acabo tirando do meu bolso. Muitas vezes eu tirei, Yali já tirou dinheiro do bolso, Felipe já tirou. Então, assim, várias pessoas já me ajudaram, pessoas que já morreram, amigos do meu pai, para que a gente consiga realmente levar a banda e fazer a banda. Analisando assim, Cissa, fazendo uma espécie de comparativo. Eu não sei se você já se pegou nessa pergunta, nesse dilema. Já te bateu alguma vez assim, como você fazendo tudo do jeito que tem que fazer, já é difícil? Você já pensou assim, meu Deus, como é que meu pai conseguia? Ixi, várias vezes. Como é que ele conseguia colocar uma banda dessa na rua? Ele não ia em reunião, ele não respondia ao Ministério Público, ele não queria saber. E a banda estava... Ele fechava os olhos, ia para a avenida e pronto. E botava a banda na rua. Às vezes não tinha nem dinheiro para pagar os fornecedores que estavam ali trabalhando naquele dia, mas ele ia. E não sabia como que ia fazer no outro dia, mas ele ia. O Manelão, ele tinha uma característica muito... Era uma característica muito forte dele, que era ser, assim... O general. Isso, ser o general. Ele era, na hora que precisava, era brutão. Ele era. Né? Ignora, não sei o quê, tem uma reunião, não vou, não sei o quê, eu não quero saber disso e tal. E eu não sei se era respeito ou se era medo que ele impunha com esse jeito dele, que mesmo ele, muitas vezes, ele sendo rebelde, as coisas aconteciam. Aí, quem que vinha na retaguarda? É onde entra o Silvio Santos, que era outra seda também, outra candura de pessoa, né? O meu pai, eu acho que é aí que entra essa parceria deles. Porque um era meio que a corda, o outro era caçamba. Um falava, o outro arrematava. E o meu pai ainda tinha a questão de ser do jornal. Ou seja, imprensa, então ele tinha uma voz, né? Então, eu acho que a junção... Olha, eu acho que, não sei, é o destino. Além da questão de amizade, porque a amizade deles dois veio muito antes de Banda Vai Quem Quer, né? De Silvio Santos e Manelão. Mas, quando surge Banda do Vai Quem Quer, é como se fosse a dupla perfeita para fazer aquilo acontecer. Porque tivemos, sim, vários fundadores. Sim. Mas quem acabou encabeçando foi Manelão, e né, bancando a parada. Eles que deram continuidade. Né, e meu pai ali, enfim, foi a dupla que levou para frente. E hoje em dia, sai Manelão, aquela figura forte, e tem Cissa, que muita gente pensa que por ser mulher vai ser uma pessoa frágil, e eu percebo em você uma mulher forte. Você é uma mulher de personalidade. Como é que tu se vê nisso? Tu tem que usar muito, às vezes, da dureza, ou o fato de você ser mulher te abre mais fácil a porta ou te trava mais? Olha, Como é ser mulher
nesse meio carnavalesco e presidente de um bloco tão poderoso, digamos assim? Olha, no início foi muito difícil, principalmente porque eu ouvia dos próximos, né? Então eu ouvi de pessoas próximas que convivia com meu pai, que convivia no nosso meio, e essas pessoas diziam: ah, essa menina não vai dar conta, a banda vai morrer, ela é uma moleca, banda não vai aguentar. Então eu ouvia isso de pessoas próximas e isso foi muito difícil, não foi fácil. Tive resistência também em alguns lugares, em alguns órgãos, pelo fato de ser mulher. Isso também trouxe dificuldade, mas sempre fui muito resiliente, sempre falei muito na parte legal, por conhecer juridicamente os meus direitos, o que eu posso, o que eu não posso, né? Então, sempre trabalhei dessa forma. Nunca precisei gritar com ninguém, nunca precisei me exaltar com ninguém, mas em algumas vezes eu tive que realmente ser firme e impor de acordo com a lei. De falar, olha, estou aqui buscando meus direitos porque a lei me ampara e prevê. Então, não estou fazendo nada de errado, nada que não esteja descrito legalmente na nossa Constituição Federal. E isso eu tive que utilizar várias vezes, inclusive em tribunas, quando eu fui na Câmara Municipal defender a parte da cultura, quando tive uma audiência por conta de um cancelamento da banda, onde havia, né, ali o Ministério Público naquele momento queria colocar que eu assinasse um termo de compromisso ali com eles, e então eu tive que, em alguns momentos, realmente me impor, mas de forma com conhecimento jurídico, não de forma grosseira, com palavras, ou fazer como meu pai fazia, virar as costas e mandar tomar naquele lugar e pronto. Mas realmente, alguns momentos eu tive que me impor como mulher, como presidente do bloco, e para que as pessoas aprendessem a respeitar. Porque o carnaval tinha uma visão muito distorcida do que é o carnaval, né? Não posso deixar aqui de falar que nós estamos no estado que, em quantitativo de moradores populacional, nós somos o estado que mais tem evangélicos do Brasil. Então, há essa questão religiosa com a cultura, né? A gente sabe que existe ali, algumas pessoas não conseguem distinguir ou separar e respeitar. É verdade. Então, por alguns momentos, eu precisei dar uma aula sobre cultura, explicar para a pessoa o que se trata a cultura, o que ela faz, o que ela é, e dizer, olha, da mesma forma como a gente respeita a religião, a cultura tem que ser respeitada, né? Várias vezes eu tive que levantar essa bandeira e falar o que é realmente a cultura. A gente percebe que em alguns conflitos da cultura com alguma outra classe, um outro nicho, que no caso você citou aí, os evangélicos, as pessoas às vezes objetificam a cultura como algo, como se fosse algo que só que determinados grupos fazem porque querem ou por um mero entretenimento. E cultura ela é muito maior do que um movimento de carnaval, né? Cultura é uma manifestação que vai além, até mesmo de um bloco. Agora, carnaval é um elemento dentro da cultura. E cultura é um direito de todos, né? O carnaval, eu sempre falo, gente, ele é o maior movimento cultural do mundo. Ele tem esse reconhecimento mundial. Até porque ele não é só no Brasil. Exatamente. Ele não é só em Rondônia e muito menos só em Porto Velho, né? O carnaval, e eu sempre falo também, o carnaval ele é para todos. Quem gosta de carnaval vai para o carnaval, quem gosta de viajar vai viajar, quem gosta da igreja vai para a igreja, quem quer ir para o retiro da igreja vai para o retiro. Então, carnaval é para todos, ele é um feriado que todo mundo aproveita. E cada um tem o direito de escolher de que forma quer curtir aquele período. Ele é um feriado prolongado. Ele é um feriado, eu acho que é o feriado mais longo que existe no calendário do Brasil. É verdade. E todo mundo aproveita e cada um da sua forma. Especialmente o brasileiro estica mais um pouco. Sim, já tem uma lenda que fala que o ano só começa depois do carnaval, né? Inclusive, esse ano começou tem um mês. É verdade.
Agora, a banda foi dia 1º de março, não foi? 1º de março, é muito E ano longe. que vem, nós estamos em 2025, ano que vem, em 2026, acho que É 14 de Acho que fevereiro. é 14 de fevereiro. 14 de fevereiro. Né? Que louco. É engraçado, a gente passa um período... Eu tenho essa mania. Eu já vou no calendário, Eu também. já começo a pesquisar ano que vem, né? Ano que vem. Como que vai ser. Cissa, chegando aqui no final, eu queria, cara, te agradecer pela tua presença aqui. Como eu sempre falo, o Pode Blá, eu acho que você é a segunda mulher que eu entrevisto, né? E o Pode Blá, ele é um canal que busca justamente isso. As pessoas entenderem, no caso aqui, quem é a Cissa, qual a importância da Cissa para o nosso carnaval, qual a importância da banda do Vai Quem Quer na vida da Cissa, né? Aqui num bate-papo como esse, a gente fica sabendo que a banda não é simplesmente sábado de carnaval e vão para a avenida, que existe, né, existe toda uma organização ali por trás. E eu queria te agradecer, cara, por você pegar um pouco do seu tempo e vir aqui comigo falar. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui falando da cultura, falando de banda do Vai Quem Quer, que é o nosso, como que eu diria assim, a nossa paixão, não só a minha, penso que é a sua também. E é muito bom estar aqui falando, conversando, coisas que a gente não tem tempo no dia a dia, porque quando a gente se encontra é muito para falar de trabalho, sempre cobrança, e aí como tá isso, como tá aquilo, e aquela correria de última hora. Então é legal estar aqui, poder conversar. É legal vir aqui comer o bolo do Silvinho. Para quem não sabe, ele faz um bolo chamado Espírito Santo. Receita da vovó. Receita de vó. É uma delícia. Brincadeiras à parte, mas obrigada, Silvinho. É muito bom estar aqui com você. É muito bom estar com a sua família. Esse acolhimento, esse bate-papo. E que venham novos projetos, né? Que seja um ano muito bom para que a gente consiga fazer melhor ainda em 2026. É isso aí. Então, Cissa, como eu falei mais uma vez, obrigado. 2026 nos aguarda. Né? E como eu falei, né, pessoal, a gente faz parte de uma equipe. Hoje eu estou entrevistando aqui a Cissa, mas a gente, né, muita coisa que eu perguntei aqui eu já até sei, mas é importante que vocês entendam que a Cissa, ela é uma pessoa que está à frente de um bloco, um dos maiores blocos do Brasil. E que, assim, preciso muita fibra, muita firmeza para que isso tudo aconteça, para que seja assíduo. Todo sábado de carnaval aquilo está acontecendo, né? Então, como diz agora a Cissa, né, para a tristeza de poucos, né, e a alegria de muitos, graças a Deus. E a Cissa também, né, depois que o Manelão se foi, a banda continua aí, todo sábado de carnaval, indo para as ruas de Porto Velho, tá bom? Então, vai lá no canal, comenta. Comentar é bom, pessoal, que dá uma engajada no canal, né? Então vai lá, poxa, que top, né? Faz alguma coisa assim. Curte e divulga aí para quem você quiser, tá bom? Esse foi o Pode Blá de hoje com Cissa Andrade.